todos os fiéis desta Angola, mas também aos nossos concidadãos angolanos, neste dia em que nós cristãos celebramos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento não só da nossa fé, mas aqueles que acreditamos nele é fundamento da nossa própria existência. Porque na verdade, se Deus no começo criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, este homem e mulher tornaram-se contra o próprio Deus, contra o próprio Criador. Mas aprove a Deus resgatar o homem das amarras do pecado. Por isso enviou seu Filho Jesus Cristo, que passou pelo mundo dando testemunho de que realmente ele é o enviado de Deus. E este testemunho manifestou-se pelas suas próprias obras. Ele curou os doentes, ele ressuscitou os mortos, ele alimentou os famintos, ele deu vista aos cegos, mas não obstante, o pecado humano levou Jesus Cristo à paixão e à morte. Mas hoje, Jesus Cristo vence a morte, ressuscita. E o convencimento da morte de Jesus Cristo, nós que somos os seus seguidores também venceremos a morte toda vez que acreditamos nele. E é esta festa que nós hoje celebramos, a festa da vitória, não é? De Cristo sobre a morte, que é a nossa própria vitória também sobre a morte. E o testemunho que fica é que nós, os cristãos, a partir de agora, já não podemos ter medo algum. Medo de tudo aquilo que nos pode levar a pensar que a vida, portanto, termina na morte, a vida termina na sepultura. Antes, pelo contrário, a sepultura, a morte, é a porta que nos abre, portanto, ao encontro definitivo com Cristo ressuscitado. Por isso estamos felizes. E, aliás, é como nos ensina São Paulo, não é? Dizendo, se realmente Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa existência. Mas ele próprio acrescenta, realmente Cristo ressuscitou dos mortos. E como Cristo ressuscitou dos mortos, esta é a nossa maior alegria. Portanto, todos estamos felizes. E esta mensagem que a partir de agora devemos levar não só aos nossos concidadãos angolanos, mas à humanidade inteira. E é esta mensagem pela qual muitos, ao longo da história da existência do cristianismo, entregaram a sua vida. Houve muitos mártires ao longo da história, mártires da igreja primitiva e também mártires na igreja moderna. Alguns dos nossos irmãos são martirizados por darem testemunho da sua própria fé naquelas partes onde há intolerância, e outros ainda, sobretudo os primeiros missionários. Deixai-me dizer-vos que se forem para Huila, para a província, portanto, da Huila, diocese de Lubango, encontrareis aí cemitério. É um cemitério de missionários jovens que vinham em tenra idade, com os seus 25, 30 anos de idade, e aí faleciam. Mas nem por isso se desanimaram. Quantos mais missionários morriam, mais missionários vinham. Por isso essa fé nos foi transmitida hoje. E aí, esse compromisso e essa necessidade que nós também levemos esta fé para os nossos irmãos, a fim de que eles, acreditando em Jesus, tenham vida e a tenham em abundância. Pegando neste dado que o Bispo nos apresenta, a vida da morte, de missionários e outras situações anómalas que o país vive, olhando até para o nosso atual contexto, este renovar da fé significa perdão? Exatamente. Não existe vida plena sem perdão. E, aliás, o homem sempre foi tropeçando ao longo da história. Verá que, inclusive, o alcance dos direitos humanos, o alcance dos direitos fundamentais, o reconhecimento, primeiro, o alcance e o reconhecimento dos direitos fundamentais, o convívio entre as nações, o viajar, foi todo um processo de resiliência, de entendimento entre as pessoas, de perdão entre as pessoas. Só o perdão é que pode fazer o homem ser, portanto, estar acima de toda outra criatura. Repare que o próprio Jesus Cristo, já na cruz, ensinou-nos a perdoar. Jesus Cristo morreu sem odiar os seus inimigos. Aliás, quando ia ser crucificado, a oração dele foi pelos seus algozes e dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E esta é uma grande lição para todos nós. Sem o perdão, não é? A nível da família, a nível individual, partindo do coração, do próprio coração, desde o interior da pessoa humana, sem o perdão a nível da sociedade, a nível das nações, não é? Nunca chegaremos a grandes objetivos
nunca chegaremos àqueles objetivos transcendentais que nos aproximam mais a Deus. Seremos meramente humanos e seremos meramente pecadores. Qual é a mensagem que deixou para os fiéis no dia de hoje? A mensagem é que vivam com intensidade este dia, porque é o dia que Cristo nos manifesta do facto que merece a pena de acreditar nele. Ele, que é o princípio, porque como nos diz a Sagrada Escritura, não é? Jesus Cristo já nos diz São João, Jesus Cristo já existia no princípio, é a palavra mediante a qual Deus criou tudo o que existe. E sem esta palavra nada existiu. E esta palavra chegou o momento da história, se encarnou, fez-se homem, mas os homens mataram esta mesma palavra em Jesus Cristo. Porém, a morte não teve a palavra definitiva, senão que Deus o ressuscitou dos mortos e os apóstolos foram testemunhas dessa ressurreição. E nós somos, portanto, herdeiros da fé e da tradição dos apóstolos. E Jesus Cristo chega um momento que, depois de 40 dias, ascende aos céus. E ali, portanto, estará sentado à direita do Pai, onde voltará de novo para julgar todas as nações. E esta é a nossa dinâmica, este é o nosso itinerário, o nosso percurso de criaturas, mas ao mesmo tempo criaturas crentes. Esta é a mensagem que fica para os fiéis, para os cristãos. Portanto, aderir a Jesus Cristo é grande sabedoria. Aderir a Jesus Cristo ressuscitado é a sabedoria que Deus nos dá através da sua graça. Uma graça aberta para todos. Agora, cabe a cada um aceitar esta graça ou negar esta graça, que nos vem de Deus. Portanto, a mensagem que fica é que acreditemos em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Deus o ressuscitou e fê-lo sentar à sua direita, e Jesus virá novamente para julgar os vivos e os mortos. E aqueles que acreditam nele terão vida, e terão vida eterna. E aqueles que não acreditarem em Jesus estarão privados de verem o rosto de Deus. E a escolha está nas nossas mãos. Aproveitando aqui, Angola dentro de mais meses vai celebrar os seus 50 anos de independência. Uma mensagem para essas pessoas que dirigem esta nação belga. Que Deus lhes dê sabedoria, aquela sabedoria necessária para que Angola seja uma nação coesa, onde, na verdade, não vejamos, não resistemos estes episódios que estamos a ver todos os dias, de gente que morre à fome, de gente que morre por falta de medicamentos, de angolanos que vivem, portanto, sem casas, de crianças que não têm escola. Portanto, que estes 50 anos da nossa independência sirvam de acicate para nova reflexão, para nova coesão como nação angolana, e possamos, portanto, ir fazendo aquelas opções políticas, opções diplomáticas, opções sociais, opções administrativas, que concorram, na verdade, para a edificação desta nossa Angola. E não se pode edificar a Angola sem edificar a pessoa humana. E a pessoa humana hoje em Angola, na verdade, sofre. A gente, quando vai para as aldeias, existe muita miséria, aqui mesmo na cidade muita miséria, e eu sou otimista de que com resiliência, com esforço de todos, com trabalho sacrificado de todos, seremos capazes de superar estes aspectos negativos que a nossa sociedade ainda atravessa nestes 50 anos. Muito obrigado e bom trabalho.